Fala, CACDista! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um resumo semanal de notícias do podcast DEG. Hoje é sexta-feira, dia 11 de julho, e vamos para o nosso segundo episódio especial de retrospectiva para o CACD. Então, se você perdeu o primeiro episódio e não sabe o que está acontecendo, a gente te explica. Como o concurso acontece daqui a 9 dias, estamos aproveitando o mês de julho para fazer uma retrospectiva especial com os fatos mais relevantes do último ano. Este é o segundo de 13 episódios que apresentam uma seleção especial das atualidades dos últimos 12 meses que mais importam. A ideia é revisar o que teve de mais relevante nesse período para te ajudar a manter tudo fresco na memória para a hora da prova. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre BRICS cada vez maior, cúpula no Brasil e os marcos recentes que contribuíram para a expansão do bloco. Segurança internacional. Compilamos os principais eventos, iniciativas e relatórios que apresentam um panorama amplo da situação no mundo. Relações econômicas. Da cúpula do G20 presidido pelo Brasil no ano passado, à guinada protecionista de Trump e seus desdobramentos. Integração regional. Os destaques das principais organizações e iniciativas ao longo dos últimos meses. E Brasil na América Latina, as ações do país para ampliar parcerias e fortalecer a cooperação regional. Fica com a gente porque a revisão está densa. Eu sou Dalmo Borba e o resumo de notícias do podcast DEG começa agora. Um assunto que esteve em alta no último ano foi o BRICS. Em 2025, o Brasil preside o bloco. E apesar deste episódio ser de revisão do último ano, a gente começa falando da cúpula do BRICS, que aconteceu no último final de semana. O evento realizado no Rio de Janeiro marcou um novo capítulo para essa aliança que começou oficialmente em 2009, com 5 países emergentes e que hoje já abriga 11 membros e vários países parceiros. Durante a reunião, os líderes aprovaram 3 declarações conjuntas. Uma sobre inteligência artificial, outra sobre finanças climáticas e uma terceira mais ampla que abordou temas como a reforma da ONU, o comércio internacional e os conflitos globais. A linguagem foi cuidadosa, mas o recado foi claro. O BRICS defende um sistema internacional mais justo, com menos distorções e mais voz para o sul global. Com relação à segurança internacional, os países condenaram os ataques realizados por Israel e Estados Unidos contra o Irã. Na economia, críticas ao protecionismo e ao aumento de tarifas foram lançadas sem citar diretamente os Estados Unidos. E o presidente Lula, mais uma vez, bateu na tecla do multilateralismo e condenou o aumento dos gastos militares da OTAN. Mas esse encontro no Rio foi só a cereja do bolo de um ano intenso para o BRICS. Desde o início do ano, o Brasil ocupa a presidência rotativa do grupo, com o lema Fortalecendo a Cooperação do Sul Global por uma governança mais inclusiva e sustentável. A agenda brasileira definiu 6 prioridades: saúde global, clima, inteligência artificial, comércio e investimentos, paz e segurança e o fortalecimento institucional do próprio BRICS. E talvez a principal mudança recente seja o tamanho da mesa. O BRICS agora conta com 11 membros. Além dos 5 fundadores, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, passaram a integrar o bloco Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã e, mais recentemente, Indonésia. Além disso, existe uma outra categoria de adesão ao bloco, a de países parceiros, um grupo que já reúne Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e, desde junho, o Vietnã. Esses países não têm direito a voto, mas participam de reuniões de cúpula, podem integrar grupos de trabalho e endossar documentos. Os países parceiros são uma forma de ampliar a influência do bloco sem comprometer sua governança. E falando em governança, vale destacar o papel cada vez mais relevante do novo Banco de Desenvolvimento, o famoso Banco do BRICS, com sede em Xangai e presidido atualmente por Dilma Rousseff. O NBD aprovou até agora, só no Brasil, 6,3 bilhões de dólares em 29 projetos. E está engajado em uma estratégia ambiciosa com foco em infraestrutura, transição energética, inclusão digital e sustentabilidade.
A ideia é se diferenciar dos velhos bancos multilaterais sem impor condicionalidades e com mais equilíbrio entre os membros. Mas nem todos os países do NBD são membros do BRICS. Atualmente, além dos 5 membros fundadores, integram o banco os seguintes países, anota aí: Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos, Argélia, Colômbia e Uzbequistão. Agora a gente vai tratar de um assunto que ganhou muito espaço nos últimos anos. Estamos falando da segurança e de conflitos internacionais. Vamos fazer um giro amplo sobre o que aconteceu no último ano. Em 2024, segundo o Índice Global da Paz, o planeta bateu o recorde de conflitos envolvendo estados desde a Segunda Guerra Mundial. Foram 59 conflitos, com 17 países ultrapassando a marca de 1.000 mortes em combates. A paz, infelizmente, virou artigo de luxo. O impacto da violência na economia global passou de 19 trilhões de dólares, ou quase 12% do PIB mundial. Alguns desses conflitos estão nas manchetes todos os dias e você conhece bem. Guerra na Ucrânia, conflito entre Hamas e Israel em Gaza, ataque de Israel e dos Estados Unidos ao Irã, conflitos no Sudão e disputas no leste da República Democrática do Congo. E não é só a quantidade de conflitos que aumentou. Há também um aumento da intensidade, da fragmentação e da participação internacional. O estudo Conflict Trends revelou 4 guerras interestatais em 2024, maior número desde os anos 1980, e destacou que conflitos mais longos e menos solucionáveis viraram a nova realidade. Enquanto isso, os gastos militares globais dispararam. Só em 2024, o crescimento foi de 9,4%, o maior aumento em 35 anos. Os países com os maiores gastos militares em 2024 foram, do maior para o menor, Estados Unidos, China, Rússia, Alemanha e Índia. E o Brasil? Aumentou em 77% suas importações de armas, liderando as compras na América do Sul. Mas nem só de conflitos vive a pauta da segurança. Teve também avanços em cooperação. Em Brasília foi firmado o Estatuto da Aliança Sul-Americana de Inteligência Estratégica, reunindo 11 países da região com foco em segurança democrática, direitos humanos e combate ao crime organizado. Já a Assembleia Geral da ONU adotou por consenso a Convenção da ONU contra Crimes Cibernéticos, e o Brasil esteve na vice-presidência do Comitê Negociador. O instrumento, que será aberto para assinaturas em outubro deste ano, promove a cooperação internacional para o combate a certos crimes cometidos por meio de sistemas de tecnologia da informação e comunicação e para o compartilhamento de provas eletrônicas de crimes graves. E também teve destaque brasileiro na Interpol. Valdeci Urquiza foi eleito secretário-geral da organização, que conta com 196 países membros. Já o general Ulisses Gomes assumiu o comando militar da MONUSCO, missão da ONU na República Democrática do Congo, reforçando a presença brasileira nas operações de paz. Por falar em missões de paz, para fechar, vale a pena revisar aquelas que contam com participação brasileira. Anota aí e deixa na ponta da língua. O Brasil está presente na MONUSCO, que fica na República Democrática do Congo, na UNMISS, no Sudão do Sul, na UNIFIL, no Líbano, MINURSO, no Saara Ocidental, na MINUSCA, na República Centro-Africana, na UNISFA, que fica na região de Abyei, entre Sudão e Sudão do Sul, na UNFICIP, no Chipre, e na UNMOGIP, na região da Caxemira, entre Índia e Paquistão. E também há brasileiros em missões políticas especiais da ONU na Colômbia, no Iêmen e na Somália. Agora as questões de segurança dão lugar aos aspectos econômicos internacionais, mas o clima continua tenso. Nos últimos meses, o mundo deu sinais claros de que a cooperação econômica está sob pressão. A notícia mais impactante, como você deve ter acompanhado, se refere às tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos a diversos países. A medida foi justificada pelo presidente Donald Trump como uma emergência nacional e se estendeu a mais de 60 países. Foram afetados inclusive parceiros comerciais tradicionais, como o Canadá, o México e a União Europeia, mas sobretudo a China, sobre quem as tarifas chegaram a ultrapassar os 100%.
Os chineses e os canadenses, por sinal, formalizaram um pedido de consultas com os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio. Desde então, os Estados Unidos suspenderam temporariamente parte das tarifas e os países voltaram à mesa de negociações. Mas nesta semana, o assunto voltou a esquentar. O governo norte-americano enviou cartas a 15 países anunciando tarifas sobre as importações. A medida afeta parceiros tradicionais como a Coreia do Sul e o Japão. Serão tarifas de 25% sobre as importações destes países. E nesta última quarta-feira, dia 9, Trump anunciou tarifas de 50% a todos os produtos importados do Brasil. Em uma carta, ele alegou que o Brasil não tem sido bom para os Estados Unidos em termos comerciais e também defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele é vítima de um julgamento injusto no STF. O Brasil prometeu responder na mesma medida, colocando em prática a Lei de Reciprocidade. Essa é uma lei que foi sancionada em abril deste ano, bem recente, e autoriza o Brasil a adotar contramedidas comerciais em resposta a ações unilaterais de países ou blocos econômicos que prejudiquem o Brasil. Esse clima de disputas e tensões comerciais está afetando a economia no mundo todo. No relatório World Economic Forum, em abril deste ano, o FMI alertou para o crescimento global mais fraco em décadas, 2,8% em 2025, abaixo da média histórica dos últimos 20 anos. Já a Organização Mundial do Comércio divulgou uma previsão de queda de 0,2% no volume do comércio global de bens em 2025. Se as disputas comerciais e tarifárias se agravarem, a queda pode chegar a 1,5%. Por falar na OMC, na metade do ano passado, um grupo de membros da organização avançou na definição de um texto para o Acordo sobre Comércio Eletrônico. Esse grupo é formado por 76 países que começaram as negociações em 2019. O Brasil é parte do grupo, mas atenção, não apoiou o texto adotado. Mas nem tudo é crise. Desde 2024, o Brasil tem assumido protagonismo em diferentes fóruns econômicos. Em novembro do ano passado, o país sediou a cúpula do G20, marcando o auge da presidência brasileira, que teve como lema Construindo um mundo justo e um planeta sustentável. A agenda priorizou inclusão social, sustentabilidade e reforma da governança global. Anota aí alguns dos destaques da cúpula do ano passado. Lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e da Iniciativa sobre Bioeconomia, estabelecimento de uma força-tarefa para a mobilização global contra a mudança do clima, chamado à ação sobre reforma da governança global do G20 social e organização da Cúpula Social do G20, entre outros. Seguimos agora para a América Latina, para dar uma olhada no que tivemos de mais importante em termos de integração regional. O Mercosul deu passos importantes. Em agosto do ano passado, a Bolívia se tornou Estado parte oficialmente. Em dezembro, durante a cúpula do Mercosul no Uruguai, o Panamá foi admitido como Estado associado após assinar um acordo de complementação econômica, o ACE. Durante a cúpula, também foi anunciada a conclusão definitiva das negociações do acordo entre Mercosul e União Europeia. Isso aconteceu após a retomada da negociação sobre temas como comércio e desenvolvimento sustentável, adaptação dos termos em compras governamentais e exportação de minerais, entre outros. Para entrar em vigor, o acordo ainda deve ser assinado e ratificado. E há cerca de uma semana, o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, a EFTA, integrada por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, anunciaram a conclusão das negociações do Acordo de Livre Comércio entre os dois blocos. O acordo também precisa ser assinado e ratificado para começar a valer. E em abril de 2025, foi realizada em Tegucigalpa, capital de Honduras, a 9ª cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. No evento, os países abordaram assuntos como o Plano de Segurança Alimentar, Nutrição e Erradicação da Fome da CELAC para 2030 e o Fundo de Adaptação Climática e Resposta Integral a Desastres Naturais. O Brasil também defendeu a apresentação de uma candidatura da América Latina e do Caribe para o cargo de secretário-geral da ONU em 2026. E no último mês de maio foi eleito um novo secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA.
Albert Hamdin, ex-ministro das Relações Exteriores do Suriname, é o primeiro representante de um país do Caribe no cargo. Outro ponto importante na América Latina é a continuação da instabilidade na Venezuela. A reeleição de Nicolás Maduro no ano passado foi contestada pela oposição e por diversos países latino-americanos. Em reação, Caracas expulsou diplomatas de diferentes países e o Brasil passou a representar os interesses da Argentina e do Peru na Venezuela. O Brasil defendeu a divulgação das atas de votação e reforçou a importância de uma solução pacífica, sem sanções ou ingerência externa. Em janeiro de 2025, a Venezuela rompeu relações diplomáticas com o Paraguai, após o governo paraguaio reconhecer o opositor Edmundo González como presidente. Em maio deste ano, novas eleições parlamentares foram boicotadas pela oposição e consolidaram o poder do partido de Maduro. Em um ano movimentado, o Brasil também deu passos importantes na América Latina. A gente amplia um pouco o horizonte de tempo para lembrar que em maio do ano passado o governo criou a Comissão Interministerial para a Infraestrutura e o Planejamento da Integração da América do Sul. A iniciativa é formada por 12 ministérios e tem como objetivo trabalhar pela integração da estrutura física e digital entre os países da América do Sul. Uma das principais funções da comissão é contribuir para desenvolver as 5 Rotas de Integração Sul-Americana, projeto voltado ao fortalecimento da infraestrutura com os países vizinhos em 5 rotas: Amazônica, Bioceânica de Capricórnio, Bioceânica do Sul, Ilha das Guianas e Quadrante Rondon. Agora vamos dar uma olhada na cooperação bilateral do Brasil com países sul-americanos. Em abril de 2025, o Brasil assinou com a Argentina um novo protocolo adicional ao Acordo Automotivo Bilateral para ampliar o acesso a preferências tarifárias e facilitar o comércio recíproco. Vale lembrar que o setor automotivo não conta com livre circulação entre os Estados-partes do Mercosul. Seu comércio é disciplinado por acordos automotivos bilaterais. No mesmo mês, o Brasil assinou com o Chile 13 acordos bilaterais nas áreas de agricultura, pesca, segurança pública e assuntos consulares e migratórios, entre outros. Os instrumentos foram assinados durante visita de Estado do presidente chileno Gabriel Boric. Em agosto do ano passado, o presidente Lula havia visitado o Chile, momento em que também foram assinados acordos sobre diversos temas, como extradição, cooperação diplomática, segurança cibernética, entre outros. Por falar em Chile, o país aderiu à Parceria Econômica Regional Abrangente, a RCEP. Assinado em 2020, o acordo é integrado por membros do Sudeste Asiático, China, Coreia do Sul, Japão, Nova Zelândia e Austrália, e discorre sobre temas variados como comércio, competição, cooperação técnica, investimentos e propriedade intelectual. Já com o Paraguai, o Brasil celebrou em setembro do ano passado 180 anos de relações diplomáticas. E ao longo de 2025, os países têm negociado os termos do novo anexo C do Tratado de Itaipu. Este anexo determina as bases financeiras e a compra de energia da empresa. O tratado previa essa revisão após 50 anos. Enquanto o novo anexo C não é definido, os países estabeleceram a tarifa de Itaipu para o período de 2024 a 2026, definiram o aumento da compra de energia pelo Paraguai e a possibilidade de os paraguaios venderem sua energia no mercado livre brasileiro. Assinado pelos dois países em 1973, o Tratado de Itaipu criou a empresa Itaipu Binacional, responsável pela construção da usina hidrelétrica que leva o mesmo nome. O tratado previa a divisão meio a meio da energia produzida. Caso um dos países não consumisse toda a sua parte, o outro país teria prioridade para adquiri-la. É o que tem acontecido desde então. Calma, que ainda não acabou. Antes da gente se despedir, chegou a hora das notas da semana. Aquele giro final com fatos que também podem aparecer na sua prova e que você não pode deixar passar batido. Vamos dar uma olhada no que temos para finalizar a retrospectiva desta semana. Em setembro do ano passado foi realizada na ONU a Cúpula do Futuro. O evento contou com a adoção do Pacto para o Futuro, um compromisso político por um novo multilateralismo. O documento aborda temas como desenvolvimento sustentável,
direitos humanos, paz e segurança e reforma da governança global, entre outros. Em novembro, a Coreia do Norte testou um novo míssil balístico intercontinental. Assim como o Conselho de Segurança da ONU, o Brasil criticou a violação das resoluções da ONU pelo país asiático e voltou a defender o diálogo para a paz na Península Coreana. Em janeiro de 2025, o grupo rebelde M23 intensificou ataques no leste da República Democrática do Congo e tomou a cidade de Goma. O CSNU condenou os ataques, que violam o cessar-fogo assinado em julho de 2024 por Ruanda e pela RDC. E a Nicarágua anunciou que vai se retirar da Unesco depois que o Prêmio de Liberdade de Imprensa da instituição foi concedido ao jornal nicaragüense La Prensa, perseguido pelo governo. Vale lembrar que em agosto do ano passado, as relações entre Nicarágua e Brasil também se deterioraram depois que o país expulsou o embaixador brasileiro. E com esse giro internacional, a gente fecha o nosso segundo episódio especial de retrospectiva do podcast IDEG. Quer se aprofundar mais? Corre lá em ideg.com.br e acompanha também a gente nas plataformas de áudio e vídeo. Tem muito conteúdo de qualidade te esperando. Obrigado pela sua audiência, bons estudos e até semana que vem com o nosso terceiro e último episódio especial de revisões. Tchau, tchau!